Provérbios 22, se você tiver com a sua Bíblia, leia comigo. Eu quero falar em nome do Departamento de Ensino da nossa igreja, do DNI. Você está percebendo que cada liderança, cada ministrador aqui está representando o ministério da nossa igreja. E eu quero que você leia comigo esse versículo bem pequenininho que diz assim, Provérbios 22, 6. Instrui o menino, ou ensina o menino, no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. E a pergunta que eu faço aqui é, o que você tem ensinado? Pergunta para essa pessoa do seu lado aí, o que você tem ensinado? Sério mesmo, pergunta aí, o que você tem ensinado na sua casa, dentro do seu lar? O que a gente tem ensinado? O que nós temos ensinado para os nossos filhos? O que nós temos ensinado para a nossa família? O que nós temos transmitido como ensinamento? Gente, nós somos um ensino ambulante. Nós estamos ensinando. Nós estamos mostrando algo para as pessoas. Nós estamos direcionando as pessoas. E isso começa dentro da nossa própria casa, onde a gente mora. O que você tem ensinado? O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Eu separei aqui 5 pontos aqui bem breves. O primeiro, a gente está esquecendo de algumas questões que a gente tem que considerar quando a gente faz a leitura desse versículo. A responsabilidade de ensinar pertence à família. Diga comigo, a responsabilidade de ensinar pertence à família. É a família que ensina, é a família que educa. Muitas pessoas estão terceirizando a educação dos próprios filhos e esquecendo que é a família que ensina. É você que ensina o seu filho. Quem faz essa instrução? Quem instrui o menino? Quem instrui o filho, a filha, no caminho que deve andar? A gente terceiriza isso, a gente passa isso para a internet, a gente passa isso para os professores, nada contra os professores, mas a tarefa de educar não é dos pais? Porque nós temos visto e ouvido falar de tantos conflitos e situações difíceis se reproduzindo dentro das famílias, porque não tem sido ensinado o que deve ser ensinado, principalmente a partir de pessoas que se dizem cristãs. O que eu estou ensinando para os meus filhos? Eu tenho 3. O que eu ensino para a Lara, para a Ágata, para o Rael? Eu vejo a Lara lá no quarto dela, orando, ela aprendeu alguma coisa. Se não aprendeu comigo, aprendeu com a mãe. Mas acredito que aprendeu com nós dois. Mas ela pega a bibliazinha dela, ela pega o celular dela, ela vai lá louvar, vai lá orar. Opa, alguma coisa ela está aprendendo. Então veja, a tarefa de ensinar é da família. Segundo, nós vivemos um tempo de influências externas. Gente, as influências estão aí, todo mundo influencia. A escola influencia, a internet influencia. Os influencers estão aí influenciando seus filhos, passando para eles informações e conhecimentos que você talvez nem tenha coragem de passar, mas eles estão aprendendo coisas. Eles estão recebendo influências e essas influências externas não exatamente são aquelas que você, por opção, passaria para os seus filhos, mas ainda assim eles estão recebendo essas informações. Então cabe a nós, como pais, termos esse cuidado. Qual é a influência que os nossos filhos estão recebendo? Terceiro, uma coisa também importante, a gente muitas das vezes se preocupa em falar, em ter uma palavra para ministrar, um versículo para ler, quando é que de fato o que vai mais contar é o exemplo que a gente dá. O exemplo ensina mais do que as palavras. E a gente sabe disso, né? A gente ouve falar esse tipo de fala. Tem gente que ensina só falando, mas tem outros que ensinam com o próprio exemplo. Falar é fácil, mas e o exemplo que a gente dá? Qual é o exemplo que você dá para os seus filhos? E detalhe, eu ensino a minha esposa me ensina, eu ensino meus filhos e de alguma forma aprendo alguma coisa com eles também, mas a regra geral é que está todo mundo aprendendo com todo mundo. E o que nós estamos ensinando? O que você está compartilhando? E detalhe, será que seu ensino se baseia apenas no que você fala ou também no exemplo que você dá para aqueles que estão lá dentro da sua casa? Uma coisa é você falar para não fumar, outra coisa é você não fumar, é diferente. Às vezes as pessoas não pensam nisso. Um quarto ponto é o seguinte, a palavra de Deus, qual é a bússola que vai direcionar o nosso ensinamento dentro da nossa casa? Diga comigo, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a bússola, é o direcionador para aquilo que nós vamos ensinar para os nossos filhos. Não é o que está na internet, não é o que saiu no jornal, não é o que alguém falou, o que alguém deixou de falar, não é o que uma determinada ideologia prega ou deixa de pregar. A bússola orientadora daquilo que eu ensino para os meus filhos é a palavra de Deus. No que eu devo instruir? Instrui o menino no caminho que ele deve andar. E qual é o caminho? O caminho é Jesus. O caminho é Cristo, o caminho é o Filho de Deus. Quem crê assim, diga glória a Deus. Ele é o caminho. E para finalizar, gente,
O que a gente deve ensinar aos nossos filhos? Ensine-os o mais importante de todas as coisas, que é temer a quem? A Deus e fazer a sua vontade. Ensina os teus filhos, ensina a tua casa a temer a Deus, ensina a tua casa, ensina a tua família a fazer a vontade do Senhor. E assim a gente vai de fato poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Quem crê assim, diga glória a Deus. Quem recebe essa instrução, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir o Senhor Jesus.